Boa noite, meus alunos. Eu sou o mestre Sente. Sejam bem-vindos de volta à sala de aula da taverna, aqui com a professora Bird. Olá, Oi, professora. oi, Olá. alô. Hoje, a oitava aula da nossa série de D&D, quinta edição, e nós vamos ensinar vocês a jogar hoje com o Bardo. Boa noite, olha só quem chegou. Essa aluna, primeira vez que ela não atrasa. Sirva o leite dela Com certeza você com muito esmero. entendi. Cara, desaprendi a falar. Ah, velho. Sexta-feira be like. Sim. Eu já percebi que toda sexta-feira, quando tem stream, a minha, Você a vira minha uma massa de dicção vai. pessoa. A minha dicção simplesmente fala, beleza, a sua dicção já tá ficando ruim, ela vai ficar pior, você não vai conseguir pensar direito. Bom, hoje é o dia que a gente vai ensinar vocês como jogar de bardo, mas antes disso a gente tem que concluir o patrulheiro, né? Porque hoje é a última lição das classes especialistas, creio eu, e depois a gente vai partir para as classes sacerdotes, correto? Sacerdotes? As sacerdotisas, isso. As Os classes sacerdotisas. Exato. Sacerdotisas, ok. Bom, deixa eu abrir a apostila aqui de estudos, né? O livro do jogador, que semana passada não teve aula e eu não lembro como faz esse formato de quadro. Então vamos um passo de cada vez. Você não lembra como é que se dá aula, parabéns. Não, eu sei dar aula, eu só não lembro como dar aula aqui, porque eu fiz isso da última vez, o que? Semana passada. Mas vamos lá. Que passada, já faz mais tempo. Semana retrasada isso. Não, bem mais tempo, aliás. Exato. Porque na semana antes dessa foi... Faz um mês. A gente fez o ano aqui. Então nisso, próxima sexta vai ser Forjando Lendas, a gente vai fazer o Darth Vader. Contra-intuitivo? Um pouco, mas são fichas diferentes. E aí vai ser a vez da taverneira de escolher alguém. Ok. Vai sim. Porque quem escolheu o Anakin Darth Vader fui eu. Eu escolhi todo o resto E agora é a sua vez de novo de escolher todo o resto. Pau no cu, né, cara? Sim. Bom, a gente tem agora... Vamos falar do patrulheiro antes de começar a falar do bardo, porque a gente tem que falar... a gente chegou a falar do companheiro animal? Acho que sim, né? Eu acho que não, eu não lembro. Eu também não lembro. Enfim, vamos falar do companheiro animal de novo, porque ele é meio demoradinho, mas a gente chega lá eventualmente. Vamos apagar isso aqui antes de mais nada, porque nós temos um quadro negro, né? Não autêntico, mas nós temos. E se tudo der certo até o final do ano, eu vou ter uma mesa digitalizadora com display, então escrever vai ser mais fácil, se eu me acostumar com o parallax dela. E se o microfone não ficar na frente. Bravo, mas o microfone da SM. Porra, uma coisa de cada vez, né? Isso aqui é mais importante. Ops. Esse lápis tá grande demais. Esse giz tá grande demais, desculpa. Ok. Propósito. Diga. Eu tava aqui vendo, né? Eu quero saber quanto eu vou receber do coisa da Twitch quando atualizar, porque me fez esperar um mês a mais que deveria, essa vagabunda. Eu com certeza, primeiramente, vou comprar uma cadeira. Que eu achei uma barata. E eu tava vendo fone pra trocar o meu que tá velho que só. Só pra você ter ideia, eu quero falar isso, só pra você ter ideia, assim. Sabe quando o fone fica velho e ele perde o gripzinho do ajuste? Sim. Então, eu tenho que usar esse fone com ele no mínimo. Então, pra eu conseguir usar o fone sem que ele começasse, tipo, a descer, sabe? Tipo, fazer slide na minha cabeça e eu ficar ajeitando o tempo inteiro, eu tive que colar com o Super Bowl. Porra. Eu preciso de um novo. Vai arranjar. Só pra você ter ideia, esse fone tipo assim, o PC, ele tá indo pra fazer um total de 7 anos, com as peças que ele tem 6, né? Tirando a placa de vídeo que morreu antes. O fone tem 5. Bom saber que esse fone que eu comprei, ele vai durar bastante. Mas com certeza. Porque eu comprei o mesmo modelo que o seu. Bom, conclave da besta, né?
Começa, por favor, Taverneira, lendo o que tem de básico na característica de terceiro nível, que é o companheiro animal da Conclave. Na verdade, antes começa com o Fluff, né, da subclasse. Eu falei que eu esqueci como faz esse quadro. Porque, tipo assim, você tá com patrulheiro, né? Tudo Correto. mais. Pra mim, o meu começa com Foe Slayer. Com Foe Ah, não, Slayer. esquece. Conclave do Conclave da Batrulheiro. Eu Besta. tô lendo errado. Gente, eu tô. Tá foda. Eu quero morrer. Não Eu quero morra, ser tua essa- mulher tá ali. Ah, eu tô. Gente, não tô pensando direito. Desculpa. Tá, Eu ok, deixo- professora. Lê, por favor, o Fluff. Eu não, ironicamente, não tô bem. Quer Não falar quero sobre bicho. isso depois? Não, eu quero repetir. Eu vou te dar, relaxa. Isso me deu bastante. Vamos lá. Sim. Conclave da Besta, por favor. Através do ambiente selvagem, patrulheiros se reúnem para formar conclaves. Associações independentes cujos membros partilham uma visão similar da melhor forma de proteger a natureza daqueles que despojam. Muitos patrulheiros sentem-se mais à vontade no ambiente selvagem que na civilização, ao ponto de animais considerarem-os como semelhantes. Patrulheiros do Conclave da Besta desenvolvem um vínculo poderoso com uma besta, posteriormente fortalecendo esse vínculo com o uso de magia. Bem Eu simples. misturei a explicação do que é um conclave com o da besta pra ficar mais fácil. Sim. Afinal, a gente quebrou essa explicação na metade, né? Na última sessão, na última aula. Sim. Mas, basicamente, como tá dito aí, né? O patrulheiro é a única classe que ela tem um summon, entre aspas, que não é um summon, né? Através do arquétipo. Uma invocação. Ela tem um parceiro, que é um animal. E, né, logo no terceiro nível, você pode escolher qual é esse animal, conforme descrito na característica de terceiro nível, companheiro animal. Você aprende a usar. Horas... Eu queria. Beleza, pode ir. É que foi um bom segue pra eu Ok, justo. começar a ler. Você aprende a usar sua magia para criar um poderoso vínculo com a criatura do mundo natural. Traduzindo, ao invés de você summonar, você pega a sua magia, né, a magia que você tem dentro de você, e começa a trocar um papo com o irmão urso. Com 8 horas de trabalho e gastando 50 PO em ervas raras e comida boa, porque todo animal gosta de uma boa erva, você invoca um animal do ambiente selvagem para servir como um companheiro leal. Você geralmente escolhe seu companheiro dentre os seguintes animais: um arminho gigante. Que porra é um arminho gigante? Eu não sei, vamos ver. O que é um arminho? Arminho... Ah, tá. É tipo uma... Cadê? Tem outro nome essa porra. Com certeza tem outro nome essa porra. Com certeza tem outro nome isso. Tem outro nome. O nome em português... O nome em inglês, cadê? Não é isso. É um furão! Ah, furão, isso, obrigado. É um furão! Cara, que tradução filha da porra. Um javali, Arminho. um golira, Gorila. um lobo, uma mula, uma pantera, um texugo ou um urso negro. Realmente você pode ser amigo do irmão urso, sabe isso? Porém, Cara... seu mestre pode escolher um desses animais para você baseado nos terrenos ao redor e que tipo de criaturas logicamente poderiam estar presentes na área. Silêncio. Mickey da Taverneira tá zoado. Ué. Deixa eu não. sair. Não, pera. Pode ser book Discord, sei lá, não sei. Deixa eu Eu sair. não sei se eu entrar da OBS. call. Eu sei, deixa eu sair e entrar da call e ver se o. Tá puxadinho agora que eu percebi. Que estranho, eu voltei. Vê se Deixa eu... resolveu. Vamos ver. Resolveu, ok. Ok, era bug do Discord. O Discord devia estar zoado no OBS. Deve ser porque eu tava jogando ESO. O Discord não gosta do ESO. É estranho, porque eu não tava ouvindo, mas o OBS tava ouvindo uma coisa que eu não tava... Cara... O OBS vai tomar no cu, Discord também. Terminando aqui. Ao final das 8 horas, seu companheiro animal aparece e adquire todos os benefícios da sua habilidade, o vínculo com o companheiro. Você pode ter um companheiro animal por vez. Se o companheiro animal for morto, o vínculo mágico que vocês compartilham permite que você o traga de volta à vida. Com 8 horas de trabalho e metade do dinheiro gasto com erva boa e comida rara. Digo, comida rara e erva boa. Não, opa. Calma. Desculpa, isso foi piada.
Calma, isso foi piada. Ervas raras e comida boa. Você pode invocar o espírito do seu companheiro e usar sua magia para criar um novo corpo para ele. Você pode trazer um companheiro animal de volta à vida dessa forma, mesmo que você não possua qualquer parte do corpo dele. Se você usar essa habilidade para trazer um companheiro animal antigo de volta à vida enquanto você já estiver outro companheiro animal, seu companheiro animal atual abandona você e é substituído pelo companheiro animal ressuscitado. Bom, eu vou colocar aqui a página porque é interessante. Livro do jogador, página 119. Sempre bom falar qual é a página que está para vocês conseguirem entender junto com a gente. E eu devo dizer, se você escolhe uma mula para ser o seu companheiro animal, puta que pariu. Ou você tá milhas à frente em esperteza. Ah, por quê? Capacidade de carga. Faz um Golias, porra. Caralho. Faz um orc. Mas aí é que de tá. Caralho. Porra, mas aí é que tá. Essa é a parada, tá ligado? Ao invés de você colocar tudo no seu bolso, você coloca tudo na sua mula. Aí tu vira o Don Quixote. Vai botar tudo na mula? Bota tudo na mula. Tá. No terceiro nível também, né, como já foi dito na habilidade, ganha-se vínculo com o companheiro. Não sei porque eles quebraram isso em duas características, ao invés de só dizer o que ele faz tudo de uma só vez. Eu acho que é porque é muito texto. Ah, porra. É muito texto. Vamos lá. Sim, mas o negócio é complicado. Ele é feito pra ser complicado. Ele vai ser complicado. Não tem como, reduzir o texto. Inclusive, você dividir em dois textos, em duas características diferentes, vai aumentar a quantidade de página que você vai ocupar. Mas, justo. Enfim. Mas eles têm dinheiro, eles não precisam se importar com isso. Não é mesmo? Não é mesmo, Magos da Costa, filha da puta? Enfim, vínculo com o companheiro. Posso? Pode. Ele ganha vários benefícios. Primeiro, companheiro animal perde ataques... Ele ganha vários benefícios, perde ataques múltiplos. Depois o jogo explica o porquê, mas vamos lá. Ele perde ataques múltiplos, se ele tiver ataques múltiplos. Tipo, o lobo, se eu não me engano, o lobo tem ataques múltiplos. O companheiro obedece seus comandos da melhor forma possível. Ele rola iniciativa como qualquer outra criatura, mas você determina suas ações, decisões, atitudes e afins. Enfim, basicamente é tipo uma segunda iniciativa que você tem, só que ao invés de ser o seu personagem, é o seu companheiro animal. Exato. Enquanto você estiver usando a sua característica explorador natural, você e o companheiro animal podem se mover furtivamente com ritmo normal. Então uma parte do seu explorador natural você compartilha com o companheiro animal. O companheiro animal tem habilidades estatísticas de jogo em partes determinadas pelo seu nível. Seu companheiro usa seu bônus de proficiência ao invés do próprio, além das áreas onde ele normalmente aplicaria o bônus de proficiência dele. Um companheiro animal também adiciona um bônus de proficiência na CA e jogadas de dano dele. Isso é interessante. Isso aqui nenhuma outra coisa no jogo faz. Eu tô imaginando. Porque, tipo assim, ele compartilha, né, as paradas, né, as características do explorador natural. Aí eu fico imaginando o patrulheiro andando furtivo atrás de uma moita, fazendo a parada, sabe? Só tipo... um urso negro gigantesco não, atrás dele. Calma. Aí, tipo assim... boa noite, Cecília. Boa noite, Cecília. Como é que se diz? Investigar um acampamento, né? Sim. Pequeno, aí o patrulheiro ali atrás da moita que não sei o que, aí ele passa assim, aquela cena, os caras estão conversando, você só, a câmera, tipo, vendo o patrulheiro na moita assim atrás, passa o patrulheiro, do nada passa o gorila na pontinha do pé assim. Um puta gorilão, tipo, fazendo sneak. Cara, a NPC dormiu do nada, entra no celular gostoso. Mentira, gostoso não. Hoje eu vou ser aluno. Quem tá quase dormindo sou eu, nem parece que eu acordei tem uma hora. Não tô bem hoje. Que mais, né? O companheiro animal também ganha proficiência em 2 perícias de sua escolha. Ele também se torna proficiente em todos os testes de resistência. Caralho, eu não sabia disso. Ok. 2 perícias ele ganha e também várias proficiência em todos os testes de resistência. Para cada nível... Sim. Para cada nível que você adquirir após o terceiro, o seu companheiro animal ganha um dado de vida adicional e aumenta os pontos de vida dele apropriadamente. Nota. Ele ganha um dado de vida adicional para cada nível após o terceiro. Então, ele vai ganhar um dado de vida. Ele vai ganhar
16 dados de vida adicionais. Para uma Agora criatura pensa nisso, grande, isso é mula. 16d10. 16d10 adicional. Soma com constituição. E a tendência para bestas é que quanto maior a besta e maior dado de vida, maior a constituição dela também. Então Bravo, você agora vai ter pensa nisso essencialmente numa um mula. tanque fazendo pra você. Sim. Você tem um 4x4. Você não só tem o 4x4, como você pode furtivamente passar montado nela. Sim. Ele coloca aquelas meinhas de crochê assim no casco da mula pra não fazer som. E vai andando na floresta. Novinha descendo da 4x4 falou como tudo é mato. Ok. Continuando. Depois eu falo para do ataques múltiplos e também expandindo as opções do companheiro, que o jogo te deixa ter outras opções, mas vamos lá. Sempre que você ganha característica, basicamente sempre que você ganha um incremento no valor de habilidade, as habilidades do seu companheiro também aumentam. Seu companheiro pode aumentar um valor de habilidade em 2, é a mesma coisa que você já tem no incremento do valor de habilidade, só que o companheiro também vai ganhar sempre que você ganhar. Exato. O companheiro também partilha da sua tendência, se você for... A maioria das bestas são neutras ou leais. Se você for caótico mal, a besta vai ser caótica mal também. Caótica má, perdão. E possui um traço de personalidade e um defeito das tabelas abaixo. E a tabela tá ali embaixo, na página 120. Exato. O vínculo do companheiro é sempre: o patrulheiro que viaja comigo é um companheiro adorado por quem eu daria minha vida de bom grado. Seu companheiro animal ganha os benefícios da sua característica inimigo favorito e inimigo favorito maior quando você ganha isso no 6º nível. Ele usa o inimigo favorito escolhido por você para essas características. Em resumo, tudo que você ganha aqui é para transformar o seu companheiro animal num mini patrulheiro para servir por você. Ele serve em maioria como tanque, porque ele vai, em teoria, ganhar o dobro da vida que você vai ganhar. Uhum. Junto com esses 16 dados de vida que ele vai ganhar. E aí tem as duas coisas para adicionar, né? Por que ele perde ataques múltiplos e também expandindo as opções de companheiro. Ataques múltiplos, de acordo com o que está escrito no livro, é uma ferramenta conceitual útil para manter os monstros simples para o mestre. Ela fornece um incremento ofensivo, mas esse incremento é pensado para tornar uma besta desafiadora para uma única batalha. Por isso, em termos de história, seu companheiro animal trocou uma parte de sua ferocidade, na forma de ataques múltiplos, por consciência curada e a habilidade de lutar com mais eficiência junto com você. Isso é meio que justificado porque você tá ganhando várias coisas numa criatura que já torna ela complicada o suficiente que você teria que fazer uma ficha separada para ela. E aí você vai dar ataques múltiplos para ela. O foco do patrulheiro da conclave da besta é ser o patrulheiro com uma besta e não a besta com o patrulheiro. Então, se ele perde ataques múltiplos, ele vai estar fazendo um ataque por turno e é isso. Não, porra, com ataques múltiplos a gente pode fazer o patrulheiro e a besta. Sim, Ao pode. invés de priorizar um ou outro, prioriza os dois. Vira um monstrinho. Pare de ter medo, OTC. Seu jogo é feito para combos. Aceite. Essa é a graça, né? Porque no One D&D que saiu, a nova conclave da besta, se é que a gente pode chamar disso, as formas animais têm ataques múltiplos. Mas perderam também outros. Sim, perdeu todo o resto, sim. Mas tem ataques múltiplos e você comanda como ação bônus. Você gasta a sua ação bônus. Comunica um pouco melhor. Mas essa forma atual, ela é feita para ser uma criatura separada. Uma criatura separada que age de forma separada. E por mais que tenha algumas coisas do patrulheiro, ela não é feita para ser um patrulheiro em si. Ela é feita para ser mais simples. Isso já é complicado o suficiente. É compreensível a perda do ataque múltiplo. Ok. Clipado. Eu tenho 4 timestamp de clipe pra você das que você perdeu ontem, Cecília. Por fim, ainda do companheiro animal, expandindo as opções de companheiro. A depender da natureza da sua campanha, o mestre pode escolher expandir as opções para seu companheiro animal. Como uma regra geral, uma besta pode servir como companheiro animal caso ela seja média ou menor, tenha 15 ou menos pontos de vida,
e não possa causar mais de 8 pontos de dano no único ataque. Em geral, isso se aplica a criaturas com nível de desafio de 0,25, né, um quarto ou menor, mas existem exceções. Isso aqui complica um pouco mais, o que é desnecessário, mas é interessante para você expandir a gama que você pode escolher. Eu quero falar, é aquela parada. Eu tenho um grande problema com a versão oficial do Battlesmith, né? Uhum. Você vai entender o porquê quando eu continuar falando. Porque, tipo, se você for analisar, né? Porque a parada do Battlesmith é, né, você ser um combatente com um companheiro mecânico. É uma versão alternativa do patrulheiro, né? Que o patrulheiro é basicamente o do Conclave da Besta, é o cara selvagem que tem um animal que ele achou, e o Battlesmith é o engenheiro combatente com o animal que ele criou, basicamente, né? Mais ou menos isso. Sim. Só que o Conclave da Besta, ele faz muito melhor a parada de aprimorar o seu companheiro do que o Battlesmith faz. Isso me deixa muito triste. Eu estou colocando essa parada, essa discrepância, porque é o seguinte: o jeito que o Conclave da Besta melhora o petzinho, eu gosto pra caralho. Sim, é bom. É muito bom. E eu detesto o jeito que o jeito oficial, porque o Battlesmith antes de ser lançado era quebrado pra caralho, o jeito oficial que foi lançado do Defensor de Aço. Eu acho o Defensor de Aço muito merda. Antes de mais nada, boa noite, Garok. Exato. A tendência é que D&D se torna um jogo mais simples. Essas paradas antigas, por mais que elas sejam apreciadas, elas são complicadas. Primeiro porque é um paredão de texto, como você já disse antes. O problema não é deixar mais simples, é deixar útil. Deixa eu falar. Não é nem questão de deixar útil, não. Porque independente de como for, vai ser útil. Porque se não fosse útil, não teria motivo pra fazer um arquétipo. A tendência é que vai se tornar simples, não que isso seja bom, pra alcançar um número maior de pessoas. Porque por mais que a Conclave da Besta seja boa, né, o que você ganha no companheiro animal, é inegável que você tá sacrificando o que é bom por uma complexidade, você tem que criar uma ficha nova que é desnecessário. Um momento que minha mãe que ajuda com uma coisa. Vai falando. Tá. É o que eu ia falar. Você fala isso, mas o Steel Defender, o Defensor de Aço, ainda precisa de uma ficha nova pro Steel Defender. E se você colocar pau a pau o Conclave da Besta, né, a Besta do Conclave e o Defensor de Aço, o Defensor de Aço é inútil! Você não joga de artífice, não, né? Não, eu não jogo de artífice, eu jogo pra caralho de artífice, eu jogo muito de né, ferreiro de batalha. Posso amarrar? Se você comparar os dois, sem o homebrew de upgrades, o Defensor de Aço, ele é uma sugestão. Ele não é uma feature. Lançado. No momento que eu tô amarrando um vestido. Aí é foda. Segura aqui esse da direita. Não, só da direita. Vamos escutar ele ajudando a mãe a se vestir. Eu tô forçando um pouquinho. A ovelha Elsa. A mãe Elsa. Quem é o filho? Não. O filho tá longe, tá trabalhando agora. Até agora eu só fiz 6 clipes, calma. Preciso trabalhar mais. Não. Tá bom. Deixa eu ver se eu entendi. Daí. O companheiro animal é 1000 vezes superior ao defensor. Jogando com uma pessoa que jogou muito de ferreiro de batalha, sim. Ele é. E vamos ser sinceros, precisa ser porque o artífice já é ridículo de roubado. A gente vai falar do artífice depois. Eu gosto muito do artífice. Eu sei que o artífice é muito quebrado, só que, sei lá, eu gosto do Steel Defender. Battlesmith é o meu favorito. De longe, é o meu artífice favorito, né? O ferreiro de batalha. Porém, sei lá, eu gosto do Defensor de Aço, só que ele deixa aquele gostinho na boca de tipo... Ele não é tão divertido, sabe? De usar. A gente vai falar depois, né, do defensor, do artífice, né? Quando a gente chegar nos livros de suplemento, a gente vai falar de Xanatar, de Tasha e alguns livros de cenário também.
Tá bom, eu preciso aqui. Por aí vai. Eu preciso botar outra frustração de pessoal chamar de Xanatar. É Xanatar, sim. É Xanatar. Só que a gente é brasileiro, então foda-se. Xanatar e Foda-se, acabou. caralho, é Xanatar. Tá bom. Saint. Porra, se fuder. Eu sei que isso dói em você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Óbvio que dói. A pronúncia é Xanatar. Porque o nome é derivado em inglês e X em inglês tem som de Z. Xanatar. Ok. Vamos então para a característica de 5º nível, o ataque coordenado. Por favor, Bud. Ataque coordenado? Correto. Aqui, peraí. Aqui. A partir do 5º nível, você e o seu companheiro animal formam um time de luta mais poderoso. Quando você usar a sua ação de ataque no seu turno, se o seu companheiro puder ver você, ele pode usar a reação dele para realizar um ataque corpo a corpo. Ele não fala que é no mesmo alvo. Então ele pode ser um alvo diferente. Sim. Bem que eu ainda concordo que, tipo, uma maquininha medieval não seria superior a um animalesco com traços mágicos e que é ensinado tudo mais, tanto em estatística quanto em narrativa, na minha opinião. Mas não é uma maquininha. É um ser consciente, pensante, feito de aço. Se acalma, porra. Caralho, quantas vezes eu tenho que falar pra você se acalmar? Tu se exalta à toa, caralho. Você se exalta comigo se exaltando. Fique quieto. É porque tu tem que se acalmar, caralho. Pessoa no chat fala, minha opinião. Aí você fala, mas a sua opinião está... Porra. Caralho, ele basicamente cria uma forja de versão animal. Não é a maquininha. Você também tem uma concepção de D&D que a maioria das pessoas não tem, que junta o aspecto Magitech, né, steampunk também do D&D junto com a magia natural que já tem D&D, que muitos mestres e muitas pessoas no geral só não fazem esquecem ou não desse gostam detalhe. de fazer. Eles esquecem que D&D é assim. High Fantasy. Sim, essa é a parada. Porque naturalmente em D&D, desde o começo, o artífice não cabia. E ele foi cabendo com o tempo. E muitas pessoas ainda têm a concepção de que o artífice ele é um complemento. E tudo que o artífice faz, ele faz com o que ele pode fazer e não com a capacidade máxima que ele pode fazer. Porque no seu cenário, por exemplo, o artífice é rei. Vamos lá, tem uma concepção muito errada. O artífice ganha bicho antes de poder fazer encantamentos. Errado, é o contrário. Não. Na real, o artífice só ganha bicho antes de poder fazer encantamentos, então ele não seria exatamente mágico, mas também seria mais uma e a porca comparada à realidade que eu diria. Caso esteja errado, me corrija. Ele ganha as invocações, não, as infusões antes de ganhar o arquétipo. Infusão é nível 2, arquétipo é nível 3. Exatamente. Quando você pega o arquétipo, tanto que o flavor do arquétipo é que você consegue criar um bicho mágico de metal. A explicação do Battlesmith poder criar aquele ser e você poder fazer as paradas é porque você já pode pegar os encantamentos, você já pode imbuí-lo com magia. Ele é sim um animal pensante mágico. Tipo, robô, assim. Ok. Vamos para o 7º nível, Defesa da Besta, ainda página 120. No 7º nível, enquanto seu companheiro puder ver você, ele tem vantagem em todos os testes de resistência. Show, mano. Show de bola. Então ele pode não só. Não. Ele não só tem proficiência em todos, como se ele puder te ver, ele tem vantagem em todos. Sim, ele também pode atacar junto contigo como reação. Mas em D&D, o que mais tem holofote são seres vivos não mecânicos. Isso é verdade, isso é parte do ponto que eu tava falando antes. O arquétipo, a criatura que vem com o arquétipo, ela é complemento ao personagem que é recipiente da classe, que é o arquétipo. Mas aí é que tá. Se você vai fazer uma parada que é diferente e ela não se sobressai, não tem o porquê você fazer algo diferente. Porque não é pra se sobressair, é pra complementar. Aí, eu acabei... Você escutou a minha frase? Repete a sua frase, então. Se você vai fazer algo diferente e esse algo não vai se sobressair, não tem por que você fazer esse algo diferente.
Então, o que você colocaria no lugar... Digamos que não tenha Conclave da Besta. O que você colocaria no lugar de Defensor de Aço? Eu não tô falando, digamos, que não tenha Conclave da Besta. Já tem o Conclave da Besta. A minha reclamação é justamente porque um faz melhor do que o outro, caralho. Porra! Como eu disse, um sistema de upgrades... Cara, tem um sistema homebrew na D&D Wiki que eu amo, que é um sistema de upgrades. Que você tem um número limitado de upgrades que você pode colocar no seu Defensor de Aço. Pode aumentar vida e tudo mais, baseado na quantidade de modificadores de inteligência que você tem. E, obviamente, certos upgrades não podem ir junto. Outros você não pode pegar mais de uma vez, outros você pode... Falando assim, ele parece complexo, mas com a seleção que você tem, ele é muito simples. Ele é simplesmente muito simples e muito bom. Você pode... Era o que a Chloe usava, sabe? Você pode deixar o Defensor de Aço com mais vidas, aumentando o frame dele. Só que isso vai deixá-lo maior. Então você tem essa troca, entendeu? Eu posso deixá-lo mais tancudo, porém ele vai ser mais notável. Ou eu posso deixar ele mais, ágil, só que ele vai ficar mais fraco. O que eu posso botar um canhão nele, mas ele pode usar um X número de vezes para um dano fixo. Então eu tenho que pensar em como eu vou usar. Então é um sistema que é fácil de colocar, é simples de colocar, não é difícil, e você abre portas para você fazer com que o player monte a diversão dele sem quebrar a porra do jogo. Você deixa diferente do Conclave da Besta e você deixa tão bom quanto. Obrigado por falar isso tudo. Não tá ouvindo nada porque eu tô ajudando minha mãe aqui. Brabo. Pelo menos você manteve o chat entretido. Ataque mágico vai destruir mente de ser vivo. O cachorro do patrulheiro começa a latir e faz o cara ressuscitar. Pera, que? Que eu buguei. Eu não entendi o que você significa. Sempre mas também é só falar com o mestre se esse personagem do jogador estiver na sombra de um conclave através da mecânica ou item. Aí os dois se divertem. Sim, conversar com o mestre, óbvio que é só. Eu conversei com o meu mestre, que na época era o Edson, pra ver se eu conseguia colocar essa parada de upgrade. Ficou muito bom. O único problema é que ele não sabia balancear artífice e eu aproveitei pra quebrar a minha artífice. Porém, entretanto, todavia... Porque você é um animal, é isso que você é. Entretanto, todavia, o meu Defensor de Aço estava bem balanceado. Não, o Defensor de Aço estava bem balanceado. Ele tava de boa. Não, vamos lá. O Defensor de Aço com a mecânica e tudo mais, ele tava de boa. O que não era balanceado era minha Artífice level 5, com um medalhão de vitalidade dracônica que deixava a Constituição 19 e uma shotgun em tempo medieval. Isso que não tava nem um pouco balanceado. Por isso que eu tô falando, que você é um animal que gosta de destruir a mesa dos outros. Vamos continuar? Aí depois você reclama, mas ninguém tem nada pra falar da minha personagem. Claro, você faz essas merda. Porra. Mas o que o cu tem com as calças? Eu faço as merdas diferentes. Eu faço as merdas diferentes. O que o cu tem a ver com as calças? Vai se fuder. Você não tem argumento aqui. Vai, continua. Vamos continuar assim. Lê aí, por favor, nível 11, Tempestade de Presas e Garras. A gente ainda nem chegou no bardo, a gente falou que ia ensinar o povo a jogar de bardo, né? Não chegamos no bardo. A partir do 11º nível, seu companheiro pode usar a ação dele para realizar um ataque corpo a corpo contra cada criatura. A escolha dele. É porque eu tô rindo, cala a boca, cara. Porra. Deixa eu me controlar sozinho. Até 1,5 metro dele. Com uma jogada de ataque separada para cada alvo. É a parada que ele pega. Similar, né? No caso que ele pega no Conclave do Caçador nível 11, que ele pode pegar ataque giratório. É similar. Ele só gira e bate em todo mundo. Sim. E por fim, no nível 15, Defesa da Besta Superior. Lê, por favor, taverneiro. Sempre que um atacante que seu companheiro puder ver atingi-lo com um ataque, ele pode usar sua reação para reduzir o dano desse ataque pela metade. É um Uncanny Dodge pra defesa. Pro bicho. É feito pro bicho sobrenatural. Acho que vai sobrenatural pro bicho. No então geral, é porque não é divertido ver o bicho capotar, então. Não é como se você pudesse reviver ele, mas, enfim. Você precisa de um descanso, então é meio... Sim. Mas, enfim, no geral, o arquétipo é feito pra transformar uma criatura num
tanque efetivamente pra você. Sim, Timão e Pumba. Sim. Tico e Teco, sabe? Tico e Teco, sim. Vamos Os encerrar dois pelo então o preço de um. patrulheiro com a conclave do Gloomstalker, o rastreador subterrâneo. A Lê, gente por fez o do favor. Caçador? A gente fez o caçador assim semana passada. Ah, então tá ótimo. Gloomstalker, meu favorito, meu bichinho. Sim. Seu bichinho de estimação, né? Vontade de Sim. remover isso do livro e fingir que a Wizards nunca fez. Por quê? Coisa linda, me dá muita dor de cabeça. Só porque com 5 níveis dessa jossa é mais do que suficiente pra quebrar qualquer latino que existe. Sim. Ó, conclave do rastreador subterrâneo. Você quer que eu leia Fluffer? Sim, por favor, a gente começa com o Fluff no arquétipo. Muitos povos descem para as profundezas do subterrâneo apenas sob as condições mais urgentes, empreendendo alguma busca desesperada ou seguindo promessas de vastas riquezas. Com demasiada frequência, males antigos ocultos abaixo da terra e patrulheiros do conclave dos rastreadores subterrâneos se esforçam para descobrir e derrotar tais ameaças antes que elas possam alcançar a sua. Esse é o melhor fluff de patrulheiro que eu já li na minha vida. Sim. Bom, lê por favor também a característica de terceiro nível batedor do subterrâneo. São quantos de terceiro nível? São duas que ele ganha. Uma é batedor subterrâneo e outra são as magias São as magias. arquétipo. Sim. Batedor subterrâneo. Você domina a arte da emboscada. No seu primeiro turno durante o combate, você ganha mais 3 metros de bônus no seu deslocamento. E, se você usar a ação de ataque nesse turno, você pode realizar um ataque adicional. Cara, isso é muito bom. Você também é especialista em evitar criaturas que contam com visão no escuro. Tais criaturas não ganham qualquer benefício quando tentarem detectar você em condições de escuridão ou penumbra. Além disso, quando o mestre determina se você pode se esconder de uma criatura, tal criatura não ganha qualquer benefício devido à visão no escuro dela. Sim. Isso aqui é a melhor introdução de arquétipo que eu vi na minha vida, porque isso é muito quebrado. Só isso já torna o patrulheiro mais viável. Ai meu Deus, paredão de texto de novo. Enfim. Só isso já torna o patrulheiro mais viável do que. O patrulheiro mais viável do que qualquer outra classe pra maioria das tarefas no jogo. Sim. Versatilidade é o que torna o patrulheiro tão legal. Lembra quando eu entrei aqui sobre classe de prestígio? Desde aí eu falei com o mestre e pedi umas coisas em troca, outras deixa forte. Em troca de outras. Deixa forte? Deixa, mas está no livro sem restrições, sendo isso modelos. Preciso o dragão bicéfalo. Porra, bicéfalo, ok. Deixa o dragão basicamente com uma cabeça extra e dá uns buffs de 2 raças diferentes de dragões. Resumindo, para além de deixar o personagem único diferente de qualquer outro personagem da classe. Maneiro. Isso é da hora. Isso é maneiro, sim. Negociar com o mestre, tá? É um bom exemplo. E também o jogador exercendo a própria criatividade. Isso é bom. Exato. Tem até em algum Stalker não se aplica ao fluffzinho do conclave. Sim. Do porquê ela é rastreadora. Bom, ainda no terceiro nível tem as magias de arquétipo, né? Mas a gente não vai falar delas agora porque a gente não tá falando de magia. A gente não chegou ainda nos conjuradores em si. Exato. No quinto nível, ele ganha ataque extra. Belo. Ataque extra. Imagina isso com o Ladino, ataque extra, olha só. Já pode se esconder e negar a visão no escuro do amiguinho. Agora com ataque extra, imagina o Ladino batendo 2 vezes. Não, pensa o seguinte, eu vou cuspir aqui. Eu vou cuspir Delinda Combo. Delinda Combo. Estão falando de patrulheiro, vou me abster. A gente vai falar do bardo daqui a pouco, segura aí. Exato, calma. Delinda Combo. Imagina isso daqui. Você tem um ladino assassino. Você cansa de falar dele. Eu adoro isso. Você tem um ladino assassino que você não só tem vantagem de se esconder no escuro. As pessoas não ganham vantagem para detectar caso você esteja no escuro. Você tem um crítico garantido no seu primeiro ataque, basicamente, né? E, olha só, depois disso você ainda pode dar mais 2 ataques, porque você tem um ataque extra e o ataque do batedor subterrâneo. É um ladino com 3 ataques, cara. É muito bom. Se o bicho continuar vivo depois disso, certeza que ele tem metade ou menos disso de vida.
Bom, Feito por Deus. Esse arquétipo é feito por Deus. Deus escreveu isso daqui. Não foi a OTC. Continua. bom, no 7º nível, Mente de Aço ganha proficiência em serviço de sabedoria. Básico. Imagina isso no Ladino. Quer dizer, não precisa mais imaginar, né? Porque o Ladino agora vai ganhar proficiência em serviço de sabedoria, né, Wizard? Aham. Inteligência, sabedoria... Desculpa. Destreza, inteligência, sabedoria e carisma. E carisma. Ele tem. Porra, não, vamos lá. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. São 4 de 6. Eu juro pra você que não faria diferença se eles. Nesse ponto, depois deles fazerem isso, tipo, nesse ponto, dá proficiência em tudo. Vai se fuder. Faria, sim. 4 de 6. Com certeza Vai faria. 4 de 6, cara. 4 Faria. de 6. Porque, por exemplo, se você quiser debilitar um pouco a mobilidade do Ladino, você pode usar força. Certos efeitos podem forçar o Ladino a fazer um save de força. E Ladino, se você usa Ladino com força, você está fazendo o Ladino errado. Por isso, se o Ladino agora tiver save em proficiência de força, literalmente acabou a última coisa que você poderia usar para fazer controle de grupo nele, de você literalmente controlar a mobilidade dele. Sim, sim. Bom, aí que tá. Porque teoricamente o Sneak até que funciona com arma. Se você fizer um ladino de força. Porque o requisito. Vamos lá, você tem que. A arma se eu não me engano, você tem que usar destreza. Se eu não me engano. Destreza? Ok. Eu acho. Lê lá o ataque furtivo. Senão. Sim, eu não lembro disso, mas eu acho que são armas finais. Ladino. Eu nunca usei também com força, então eu sempre usei e tem aquela by também, the né? book. Se você faz o Ladino meramente de força, você vai perder a classe de armadura que você ganha da sua armadura. Isso, com Que certeza. escala com destreza. E se você perder classe de armadura, você vai perder uma das poucas coisas que o Ladino tem. Que o Ladino, quer dizer, precisa, que ele já não tem, que é a capacidade de aguentar castigo. Você está jogando de dano contra qualquer criatura acertada, desde que tenha vantagem na jogada de ataque, o ataque tem que ser feito com arma de acuidade ou à distância. Não precisa ser feito com destreza. Então você pode fazer um Ladino de força. Você pode fazer um Ladino de força em teoria. Bárbara Ladino. De espada, tipo... Espada curta, adaga. Curta. De espada curta e você bate com força. Lâmina do Sol. Bota um nível de paladino. 2. 2 porque eu só uso Divine Smite. Vai fazer um ladino de força. Caralho. Nível 11. Rajada do Rastreador. A partir do 11º nível, em cada um dos seus turnos, quando você errar um ataque, você pode realizar outro ataque. Você nunca chegou a usar isso com a Linda, né? É 11º nível, ela só tem 5 níveis. É verdade. Eu literalmente só peguei o Gloomstalker por causa da visão no escuro extra da minha versão. Essa aqui não tem. Uhum. Da versão do patrulheiro que eu tô usando. Jogo D&D é tão bom, mas faz uns 3 meses que eu não jogo. Sério. Barba com lâmina amaldiçoada. Lindo. Agora que eu vi Kratos Mamabolas, boa noite, bem-vindo ao jogo. Mas tem sim a visão no escuro, tá na magia do rastreador subterrâneo. Ok. Então, tipo, como é que se diz? Tem a visão no escuro, tem a velocidade adicional e tem os ataques adicionais. Por isso que eu peguei esses 5 níveis. Eu queria fazer uma Ladina que desse 3 ataques. No primeiro, sabe? Justo. Bom, por fim, no 15º nível, esquiva do rastreador, por favor, Bad. Com certeza. Sempre que uma criatura atacar você e não tiver vantagem, você pode usar sua reação. Sabe qual é o mais legal? Lê? Desculpa, minha mente de combeira. Você pode usar a sua reação para impor desvantagem na jogada de ataque da criatura contra você. Você pode usar essa característica antes ou depois da jogada de ataque ser feita, mas deve ser usada antes do resultado da jogada ser determinado. Legal. Inútil, mas legal. Porque se você tem 15 níveis dessa porra, larga, pega 15 níveis. Pega 5 níveis de ladino e você vai ter esquiva sobrenatural. Mas é aí que tá. Porque, tipo, ó. Pera. A questão. A esquiva sobrenatural é se ele te acertar. Isso aqui dá uma grande margem pra você não. Pra ele não te acertar. E o que eu tava pensando é porque o ladino tem uma parada. Infelizmente é level alto, se eu não me engano. Mas ele tem uma parada que não, você é imune à vantagem. É impossível ter vantagem contra você. Então, em teoria, digamos que o seu mestre fez uma campanha de níveis épicos e coisas do tipo extremamente altos, você consiga fazer essa mistura de alguma forma, você
não só como é que se diz? É imune à vantagem, como você pode aplicar desvantagem uma vez por rodada em quem você escolher, sempre que alguém for te atacar. É, sabe, tipo, bem broken. Sim. Bom, isso é o patrulheiro, creio eu. Isso é patrulheiro. Ok, agora a gente apaga isso aqui tudo. Ops, não apaga isso não, eu tô indo pro lugar errado. Porque agora a gente vai falar de quem? Do bardo, né, taverneiro? Sim. Óbvio que a gente vai falar do bardo. Vamos Sabe falar qual do é mais bardo? legal? Patrulheiro é o último, né? Então eu fui. Eu Viva! fui. Eu tô pipoca e pão. Eu falo, patrulheiro é o último, né? Aí eu desci aqui porque eu não lembrava o que tinha no livro, eu queria ver. Tá ligado? Uhum. E a primeira coisa que aparece é a parada de criar o personagem tem sexo. Enquanto a gente falava, tipo, pra criar o bardo. Isso foi altamente sem querer. Bom, o bardo, gente. Antes de mais nada, o Watch resgatou pipoca e o Kratos Sim, eu mama falei, pipoca e bolas pão. Eu resgatou falei o da pão dele. pipoca e pão. Okay. Eu vi uma cena que eu gostei da ideia, por mais louca que seria basicamente estuprar duas classes ao mesmo tempo. Seria engraçado que poderia se tirar daí. Eu fiz uma coisa similar na MC2, né? A Última Tribulação, Exclamação YouTube. Foi uma das mesas que eu mestrei aqui no canal, vocês podem ir lá na playlist, lá no YouTube. Que basicamente era uma campanha nível 30. E quando o povo ganhava XP, ao invés de subir além do 30, eles podiam usar XP para comprar incrementos para os seus personagens. Então terminou a campanha, por exemplo, com a Valha com 670 pontos de vida e classe de armadura 40. E Com o 40 Elaine pontos com de 66 de destreza, com força 40 e o caralho, exatamente. E aí, uma das coisas que você podia comprar com XP era um segundo arquétipo. Se você já tivesse, por exemplo, 10. Se você já tivesse 20 níveis de uma classe, você podia gastar os seus últimos 20 níveis, seus últimos 10 níveis, aliás, que você tinha, com um segundo arquétipo dentro da mesma classe. E você ia até a metade desse segundo arquétipo. E eu fiz isso, se eu não me engano. Se eu muito não me engano, o Luan ele fez isso com a Elaine, mas eu não tenho certeza. Eu acho que ele fez isso. Ok. Entendi. Sabe qual é a primeira coisa que eu. Tipo, se eu não tivesse com a ideia da Valha que eu faria naquela situação? Porque é uma parada que eu sempre quis fazer. O quê? Campeão mestre de batalha. Seria do caralho, sim. Qual seria 20 e qual seria 10? Provavelmente eu pegaria 20 do campeão, por causa da versatilidade, e 10 do mestre de batalha, porque se eu não me engano é no 10º nível que ele pega um segundo estilo de luta. Não, é o contrário. O campeão pega o segundo estilo de luta no nível 10. Então eu falei 20 níveis do mestre de batalha, por causa Você dessa falou 20 níveis de habilidade. campeão. Ah, sério eu falei? Desculpa, Sim. gente. Eu não tô bem! Eu não tô bem! Eu pensei uma coisa, eu falei outra, gente. Cara, sexta-feira não é o meu dia. Sexta-feira, vambora. Tô Segue vendo, baile. tô vendo. Toda Tudo bem, sexta-feira é a né, mesma ladainha. Toda sexta-feira eu tô mais lerdo do que. Do que a sexta-feira prévia. Do que tartaruga em piso de derrapante. Bom, o bardo, gente. O bardo é uma das várias classes nesse jogo que usam carisma. Carisma é a segunda habilidade mais importante desse jogo. Porque se você não pode desviar de tudo com o seu corpo, você pode desviar com as suas palavras e a sua sedução. Então, o bardo é justamente a classe que é especializada nisso, desviar das coisas. Ou você é o Ladino que faz os dois. Ou você é o ladino que faz os dois. Mas o bardo é a classe especialista em desviar das coisas ou se colocar nas coisas boas ou ruins com palavras ou sedução. Se você é um bardo competente, você geralmente se coloca em muita coisa ruim. Se você é um bardo competente, você faz muita merda. Porque a verdade é que se você joga de bardo, você é algum nível de demente, ou você tem problemas mentais, ou você gosta de arranjar merda. Ele fala isso por experiência. Ele joga de bardo. Eu falo isso por... Não, muito tempo que eu não jogo de bardo. Disse o bardo. Muito tempo que eu não jogo de bardo. Mas a nossa principal referência é o Nerix, que joga com o Melahel na campanha que vai voltar Maldições em Iraque. Ele faz muita merda, ele fala muita merda e ele nos coloca em muita merda.
Kratos resgatou o croissant. Nada de bom acontece depois da sexta-feira. É só o final de semana, onde eu torturo os meus Apenas pra jogadores. você. Apenas para você. Pra mim, muitas coisas boas acontecem. Pra mim também, é quando eu descanso do meu trabalho de merda. Bom, Já pensou em mandar currículo pra outro lugar? tô esperando fazer um ano. Também quero pegar férias. Compreensível, tenha um bom dia. E também eu quero ser mandado embora, porque senão eu não pego minha rescisão. Ah, tu quer o seguro-desemprego? Não, rescisão. Ah, tá. Seguro-desemprego é outra coisa. Felizmente eu não precisei disso. Compreensível, tenha um bom dia. Minha mãe precisou, acabou e não conseguiu. Hoje vou narrar um tipo de evento e torturar meus jogadores. Muito bom. É Parabéns. assim que se faz. É assim que se faz. Compreensível, tenha um bom dia. Destrua eles em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Bom, vamos falar aqui do bardo, né? Vamos. Primeiramente, a característica primária do bardo é carisma. Obviamente. Exato. Você precisa de carisma para tudo com o bardo. Tudo que você vai fazer com o bardo é importante e escala com carisma. Mas vamos lá, né? Vida do bardo. É um D8. Mas o Da Berrael vida dele. parece guerreiro no meu ponto de vista. Não faz porra nenhuma de um bardo, ele toca violino. É porque ele não. É porque E ele também não conhece a classe, ele não leu a porra da classe, então ele não sabe que bardo tem inspiração. também não sabe comer ninguém. Também não sabe comer ninguém, verdade? Bardo geralmente tem isso, bardo é sedutor, geralmente. Sacrifica as almas de personagens em nome de Saint, sim! Exatamente! Destrua todos eles! Não! Eu esqueci o nome desse NPC, eu amo ele. Nossa! Senti falta dele. Tocar pro violino, qualquer proficiência violino faz. Exatamente, eu vou fazer isso na mesa do Kemur. Não que exista proficiência com instrumentos musicais, não que eu saiba em Tormenta, mas eu vou ter que ter instrumento musical pra conjurar mais magia de sátiro. E eu não sou barra, eu sou druida. Não sou druida. Tipo, Cura- o que eu ia vai. falar. A parada do Nerix é que ele quer interpretar um personagem sedutor, né? Ele quer ter essa parada, ele quer interpretar o personagem sedutor. Só que esse idiota, ele não sabe seduzir. Ele chega num ponto. Vamos lá, eu sou muito mais proficiente nisso do que ele, diga-se de passagem. Sim, Gabi, você então- pode se gabar. Obrigado. Então chega na parada que quando ele tenta ser. É óbvio que ele não tá conseguindo, porque ele não sabe seduzir. Porque quando ele tenta flertar com a personagem, com o NPC e tudo mais, e eu flerto de volta, ele quebra, ele não sabe reagir. A personagem flerta de volta, ele quebra. ele mata todas as chances de interpretar o personagem dele quando ele não sabe flertar. Nem aguentar um flerte. Bom, continuando aqui com o bardo, né? Antes da gente continuar, na verdade, o cara que eu falei agora, personagem também de A Última Tribulação. Um personagem que veio completamente do acaso e que eu me diverti muito interpretando ele. Meu chat, eu quero que você leia isso é muito bom. Cadê? Velho, eu tenho um amigo que fez um bardo, mas ele decidiu ser um Golias que leva um piano nas costas. Eu adorei! A melhor parte é que ele pode levar um piano nas costas, porque ele tem construção poderosa, dobra a capacidade de carga dele. Cara, eu adorei isso! Eu adorei essa ideia, isso é muito bom. Vou fazer um NPC assim, foda-se. Tipo, mestre, eu vou dar minha inspiração aqui pra ele botar um piano inteiro no chão e tocar em 6 segundos e depois botar de volta nas costas. Caralho, cara, eu imagino, ele coloca o piano no chão, ele começa a tocar, tipo, a sétima sinfonia de Beethoven e tudo mais, e uma bola de fogo segundos. se formando. Não, em 6 segundos, tipo, speed up, assim, a bola de fogo se formando do piano e atirando. Black Mid, tá ligado? Sabe o que é Black Mid? Então, é basicamente isso. Tocar Mozart. Começaremos uma nova religião entre mestre que, por alma sacrificada de personagem, nossa divindade ganha forma e se manifeste. Vocês estão falando com o Deus de vocês, aquele que tortura os jogadores. Sacrifiquem e torturem os jogadores no meu nome, e cada dia eu me tornarei mais poderoso e compartilharei mais poder com vocês. Bom, vamos falar do bardo, né?
Sim. O Brenner, ele era bardo em vida antes dele vender a alma dele pra Pirzacal. Bom, Ele era. bardo. Ele era. Portanto que o nome dele era Língua Doce. Por causa disso. Mas vamos lá, né? Dado de vida do bardo é D8. Proficiências em saves para ele são destreza e carisma. Perícias. 3 quaisquer. Isso é importante falar primeiro antes de todas as outras proficiências. Porque o bardo, ele é a única classe que pode pegar qualquer proficiência no jogo. Isso é o que torna ele... Pra mim, o bardo é o rei das classes especialistas. Compreensível, tem um Por causa disso, porque ele pode pegar qualquer perícia que ele quiser. Você pode buildar o bardo de qualquer forma. E ele é proficiente no save mais importante do jogo. Então, se você se colocar numa situação difícil, o bardo vai ter uma chance maior de sobreviver. Calma aí. Porque eu imaginei um bardo gritando, faz o L e lança uma bola de fogo em formato de L enquanto... Que? Você bateu a cabeça. Ok. Por falar em bardo, quem daqui já fez o meme de pegar dragão, realmente sendo sincero? Eu não. E francamente isso é muito difícil. Olha só, você tem a faca e o queijo na mão. Eu não jogo de bardo. Não? Você joga de sucubus. Não, porra, sucubo é uma coisa, cara. Sucubo é feita pra seduzir e fuder. Sim, eu sei, mas é tipo assim. Você não tem a oportunidade de fazer com o bardo, mas você tem a oportunidade de fazer o meme. Com um dragão? Quem? Você lembra que eu falei que em Zillerad dragões não são nativamente malignos? Sim. Mas quem é o dragão mais próximo? Descobre, caralho! Porra! Não vou te dar toda a informação. Porra, faz 3 meses que eu não jogo. Enfim. Língua doce seria tipo bico doce? Tá mais pra bebê joqueiro mesmo. Na verdade, era o Língua Doce, o nome de Língua Doce vinha porque ele era sedutor, justamente. Ele tinha uma maneira de falar com as damas, se é que você me entende. Entendeu? Por isso que chamavam ele de Língua Doce. Não foi o nome que ele se deu, foi um apelido que ele ganhou, de ser Língua Doce. De saber paquerar. Eu gosto que, tipo, depois do Guias da Vale, ele só ficou, tipo... Eu tenho um headcanon que eu quero que... Por favor, eu quero que você seja canon. Que ele e Valia viraram amigos pra caralho. Tipo, vira e mexe, a Valia só aparece pra conversar com ele, tá ligado? Por que não? Tipo, ele ainda é cavaleiro de enxofre, ele ainda é um filho da puta, mas ele é um filho da puta de bom coração. Tipo, ele é preso por sangue a fazer maldade. Porque ele é um diabo. Por mais que ele não esteja mais sob o comando de Pirzacal. Mas ele ainda é gente fina, entendeu? Ele é uma pessoa de bom coração. Deixa eu mover isso aqui um pouco mais pra cima pra ganhar também espaço tem aquela, de se não fosse o Guias da Vale, ele tava preso em Pirzacal até agora. Ou sim. Morto. Ou morto. Ou os dois. Porque ele meio que teve que morrer, né, pra se tornar cavaleiro de enxofre. Mas enfim. Morto ao quadrado. Ok, perícias 3 quaisquer. Armaduras. Ops, movi tudo. Armaduras leves. Armas eu não vou escrever, mas basicamente são armas simples e depois mais 3 tipos de armas marciais. Essa campanha que tu é sucubus, tem live dela, né? Sim, Maldições de Zilirá, novamente exclamação YouTube, os VODs estão lá pra vocês verem todas as outras... Foram 10 ou 12 sessões que teve antes do hiato, mas ela vai voltar brevemente. Ela vai voltar brevemente. Eu estou esperando só um anúncio oficial do Kemur pra eu dar o meu. Mas basicamente a gente já tem data pra voltar, só falta ser anunciado. Sim. Ferramentas que o bardo pega: 3 instrumentos musicais. Maldições de Zillerá ocorre aos sábados, tá? Vai ser quinzenal, porque vai ocorrer com a mesa do Kemo. Então, exato, quinzenalmente vai ter 2 mesas diferentes aqui nos sábados, a partir das 18 horas. Yes. 3 instrumentos musicais que ele pega, de proficiência. Então você tem 3 maneiras diferentes de você conjurar magia. Uhum.
E também tem os equipamentos. A primeira escolha de equipamento é uma rapieira ou uma espada longa ou qualquer arma simples, que no caso são 3 escolhas de armas com qual ele é proficiente, então se você precisar bater com o seu bardo, você não precisa se preocupar com proficiência. Um pacote de diplomata ou um pacote de artista, porque o bardo, por mais que ele seja carismático e tem toda a premissa dele ser esse cara sedutor, influente, o caramba, ele também pode servir como um diplomata na interpretação. Carisma é uma perícia muito versátil nesse jogo. É uma habilidade, aliás, muito versátil nesse jogo. E pacote de artista é a escolha padrão que você vai fazer com o seu bardo se você fizer uma quick build. Um lute, um alaúde no caso, ou qualquer outro instrumento musical. E por fim, armadura de couro, classe de armadura 11 mais modificador de destreza. E uma adaga. Bom, do contrário, se você não tiver isso, você começa com o ouro inicial do bardo, que se eu não me engano é 5d4 vezes 10 peças de ouro. Ou se você fizer a regra igual a gente, você começa com o ouro inicial e o item inicial. Para o bardo é 4d4 vezes 10 ouros o ouro inicial. Mas a nossa regra da casa, assim, é dinheiro mais inicial mais equipamento inicial. Mais amistosa. Sim. Também a economia dos nossos mundos é ajustada para isso. Bom, vamos partir então para o bardo. A gente não vai entrar em muito detalhe de conjuração, porque a gente ainda não vai falar de regra de conjuração aqui. Exato, mas vai ter uma parte toda falando das regras de conjuração. A gente vai falar uma parte toda de como funciona a conjuração, de algumas magias centrais. Mas como o bardo, um dos principais focos do bardo é justamente a conjuração, a gente vai falar com um pouco mais extensivo do que os outros conjuradores que a gente falou antes, que era o trapaceiro arcano, o cavaleiro arcano e o patrulheiro. Exatamente. Então, no primeiro nível, o bardo ganha conjuração e inspiração de bardo. Então, cadê? Vamos começar, na verdade, pela inspiração de bardo? Com certeza. Página 53. Quer que eu leia? Por favor. Você pode inspirar os outros através de palavras animadoras ou música. Para tanto, você usa uma ação bônus no seu turno para escolher uma criatura, que não seja você mesmo, a até 18 metros de você que possa ouvi-lo. Essa criatura ganha um dado de inspiração de bardo, sendo ele um D6. Uma vez, nos próximos 10 minutos, a criatura poderá rolar o dado e adicionar o valor rolado a um teste de habilidade, jogada de ataque ou teste de resistência que ela fizer. A criatura pode esperar até rolar o D20 antes de decidir usar o dado de inspiração de bardo, mas deve decidir antes do mestre dizer se a rolagem foi bem ou mal sucedida. Quando um dado de inspiração de bardo for rolado, ele é gasto. Uma criatura pode ter apenas um dado de inspiração de bardo por vez. Você pode usar essa característica um número de vezes igual ao seu modificador de carisma, que entra de novo o fato dele usar carisma bastante. Você recupera todos os usos quando termina o descanso longo, e o seu dado de inspiração de bardo muda de acordo com determinados níveis na sua classe, se tornando um D8 no 5º nível, D10 no 10º e D12 no 15º. Show. Desculpa. A inspiração de bardo é uma característica única, que o bardo é a única classe que tem a capacidade de realmente fazer isso, de você aumentar o valor do resultado do seu aliado. Obviamente isso começa baixo, mas vai aumentando. Eles estão reformulando um pouquinho a forma como funciona a inspiração de bardo no 1D&D, mas se mantém com a mesma premissa e francamente com a mesma potência. Só a forma como é usada é um pouco diferente. Sim. É basicamente a mesma coisa. Eu só sinto falta deles terem tirado a curinha, que aquela ideia era boa. A cura era boa, mas eu entendi a remoção. É um motivo plausível. O motivo fica também aquela, tá salvo em UA, se você quiser usar, é só pegar. Sim, se você quiser usar, exatamente, é a nossa de arcana. Exato. Bom, ainda no primeiro nível, conjuração. Eu vou só anotar aqui. Na página, não na página 5.3, na página 5... não, na página 5... É 5.3, sim. 5.2. Na verdade, 5.2 para 5.3. 5.2 e 5.3, porque tem a tabelinha dele também com os slots na 5.3 e coisas desse tipo, né? As magias conhecidas. Então 5.2 e 5.3. Sim. Conjuração com carisma, né? Bom, primeiramente, o bardo, o que vocês precisam saber é que o bardo ele tem magias conhecidas,
Existe uma distinção que a gente vai ver lá pra frente de magias conhecidas e preparadas. Mas basicamente o bardo pode conhecer até 22 magias. E ele é um conjurador completo. Então ele pode conjurar até 9º nível, que é o máximo que ele tem. Ele conhece também de 2 a 4 truques. Ele começa com 2 truques conhecidos, aumenta para 3 no 5º nível, para 4º no 10º nível e vai se permanecendo 4 até o 20º nível. E, né, como eu já disse, ele pode conjurar, pode conhecer até 22 magias. Ele conjura com carisma. Então, novamente, esteja com carisma alto. Sempre. Ele pode conjurar como ritual. Isso é importante porque quando você conjura como ritual, você pode aumentar o tempo de conjuração na magia para você não gastar o espaço de magia, que para um conjurador é um recurso valiosíssimo. E por fim, foco de conjuração, você pode usar um instrumento musical para conjurar. Tanto que você é proficiente com instrumento musical por esse motivo. Uma coisa que vale frisar, eu não uso essa regra na minha mesa, é que foco de conjuração, ele é separado. E habilidade de conjuração também. Por mais que você possa usar... você possa, por exemplo, ter multiclasse com várias habilidades de conjuração, por exemplo, bardo druida. Bardo conjura com carisma, druida conjura com sabedoria. A regra no verbo diz que você deve usar cada habilidade para conjurar cada magia separada de cada classe. Você deve usar carisma para conjurar magia de bardo e sabedoria para conjurar magia de druida. Você não pode usar sabedoria para conjurar magia de bardo e vice-versa. Eu ignoro essa regra na minha mesa. Eu lembro de completamente diferente. Quando eu fui procurar sobre multiclasse. Sim. Eu ignoro essa regra na minha mesa. Maior. Você pode usar qualquer um dos dois. Porque tem isso. Porque, por exemplo, vamos dizer que você está fazendo um Tiefling mago. O Tiefling, a conjuração inata do Tiefling é com carisma. Mas o mago conjura com inteligência. Sim. Se fosse tudo da mesma forma, você poderia usar a conjuração inata dele com inteligência e acabou. Sim, mas entendeu? aí é a conjuração de... tem uma distinção muito grande entre conjuração de raças e multiclasses, sacou? Sim, existe. Mas o que eu quero dizer é, se fosse do maior, você só poderia pegar o maior logo de cara e não é assim que funciona. Entendeu? Eu tenho que ver onde eu li essa porra. Depois eu continuo. Gente, regra de ouro. Não peguem, a menos que seja a melhor fonte de vocês. Não peguem nada da Wiki. Não peguem nada do Amino. Não tô falando que você pega da Wiki. Eu tô falando aqui, dica pro chat. Não peguem nada de Wiki. Não peguem nada de Amino. Fujam do Amino de D&D. Não peguem nada de aplicativo terceirizado. Não peguem nada do D&D Beyond. Se vocês quiserem conteúdo oficial, procurem saber através dos livros. Peguem os livros e leiam os livros e referenciem as regras. Se vocês quiserem ajuda pra qualquer coisa de D&D, a gente tá aqui. A gente conhece D&D pra caralho. Pode perguntar pra gente no privado, chega pra gente no servidor do Discord, marca a gente no Conversa Geral, fala Sente, Bird, como funciona a regra tal, como é que funciona isso aqui, caramba, a gente vai responder. Quando puder. Taverneiro quer conjurar magia de mago com carisma. Curiosamente, por incrível que pareça, sempre que eu pego um multiclasse com uma classe que conjure com inteligência, eu priorizo a inteligência. Por algum fucking motivo interno. Inteligência é uma habilidade muito mais importante do que parece. Sim, eu devo ter isso no meu subconsciente, porque toda vez que eu pego conjuração multiclasse, que uma das classes tem inteligência, eu priorizo aumentar a inteligência. Não sei porquê. Enfim, essa conjuração, a gente falou da conjuração da inspiração de bardo. No segundo nível, ele ganha versatilidade e canção do descanso. Por favor, Bird. Ok. Deixa eu só... Versatilidade. Você pode adicionar metade do seu bônus de proficiência, arredondado para baixo, em qualquer teste de habilidade que você fizer que ainda não possua seu bônus de proficiência. Ridículo. E canção do descanso. Você pode usar sua música, né, ou oração calmante para ajudar a revitalizar seus aliados feridos durante um descanso curto. Se você ou qualquer criatura amigável que puder ouvir sua atuação recuperar pontos de vida no final do descanso curto, ao gastar um ou mais dados de vida, cada uma dessas criaturas recupera um D6 de pontos de vida adicionais. Os pontos de vida adicionais aumentam quando você alcança determinados níveis dessa classe. Um D8 nível 9 é a mesma situação da inspiração. Um D8 nível 9, D10 no 13º nível e um D12 no 17º. Não são os mesmos níveis, mas são os mesmos dados.
Sim. no caso. Começa com um D6 no nível 6 e depois quais são os próximos? D8 no nível 9. D8 no nono, D10 no 13º e D12 no 17º. Inteligência, arcanismo, 17. história, natureza, religião e ferramentas. Por isso é bom. Curiosamente- Arcanismo especialmente. Arcanismo é muito bom. Arcanismo é muito bom. Curiosamente, diferente de Tormenta, as ferramentas, os ofícios, não escalam com inteligência em D&D, não necessariamente, no caso. Como funciona a ferramenta? A gente vai chegar lá na frente depois, mas dando uma explicação breve. Quando você tem proficiência com uma ferramenta, você só adiciona o teste de proficiência em qualquer teste que você fizer com ela. O teste apropriado, o mestre vai decidir. Vamos dizer, por exemplo, vamos dizer que você tem proficiência com veículo terrestre. Seu antecedente é soldado, você tem proficiência com veículos terrestres. E você precisa guiar sua carruagem numa fuga através de um terreno difícil. Você vai fazer um teste de sobrevivência. Se você não tiver proficiência em teste de sobrevivência, você pode usar a proficiência naquele teste. Aquela proficiência com ferramentas, você pode usar no lugar da falta de proficiência. Ou, por exemplo, você está fazendo uma refeição. Você vai usar seus suprimentos de cozinheiro, seus utensílios de cozinheiro. Você vai usar com destreza, por exemplo, ou você pode usar com sabedoria, se o seu mestre quiser que você use algo mais apurado, tipo paladar, né? Ou a intuição para fazer os ingredientes certos. Ou Você até vai usar mesmo sabedoria, inteligência. ou até mesmo inteligência, pode ser inteligência também, se você estiver Você é seguindo um uma chefe receita. estudado ou algo do tipo. Sim, Tem sempre uma desculpinha, mas o mestre vai decidir qual exatamente. atributo você vai usar. Não é Exatamente. focado na inteligência. O importante independente do teste que você estiver fazendo, se você tiver proficiência com a ferramenta, se você estiver usando a ferramenta e você fizer um teste com ela, você vai ter proficiência com aquela ferramenta, você vai adicionar proficiência no teste. Exatamente. Farei uma pergunta e eu quero que vocês sejam sinceros na resposta. Eu sou chato, né? A gente gosta de chat que fala, relaxa. Sim, chat falando é bom, exatamente. Chat falando é divertido. Fazia uma falta quando a gente estava começando. Porra, nem fala. Bom, no terceiro nível é arquétipo. Então, a primeira característica de arquétipo é ganhada no terceiro nível. Aliás, a live está com tag de peito. Não vou tirar. Vai ficar. Não sei porque que tava com essa tag na... Quando foi a sua stream? Por causa do ESA. Foi por causa do ESA. Que eu comecei com a roupinha de coisa, eu tava pagando peitinho. Então, por exemplo. Bom. Eu tenho uma figurinha com essa porra. E ainda no terceiro nível, daqui a pouco a gente vai apagar o quadro. Terceiro nível, ainda na página 54. Aptidão. Dê, por favor, Taverneiro, aptidão. Aptidão. Escolha duas das perícias que você é proficiente. Seu bônus de proficiência é dobrado, famosa expertise, de qualquer teste de habilidade que você fizer que utilize qualquer uma das perícias escolhidas. No 10º nível você escolhe mais duas. É o famoso expertise. Né? É o expertise, sim. É o especialista. Mesma coisa que o Ladino pega, só que em níveis diferentes, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Ladino pega no nível 7. Não lembro. Se eu não me engano, o Ladino pega mais cedo. Eita porra. O Ladino pega mais cedo. Vocês são os únicos que usam essa tag. É porque é legal. É legal. Buba. E também tem aquela. A gente se diferencia, né? A gente é diferente, né? Buba. Mas cadê? Buba? Só relaxa, terça, tem muito buba vindo por aí. Muito buba vindo por aí. Relaxa. Quarta-feira que vem vocês vão ver buba de homem. Vão ver homem de calcinha. Vocês vão ver homem de fio dental, sim. Bom, apagando o quadro. No quarto nível é o primeiro incremento no valor de habilidade. Oitavo, 12º, 16º, 19º são os incrementos de valor de habilidade do bardo. A gente vai de poucos em poucos. Sim. Apagando o quadro. No quinto nível... Quinto nível
Fonte de inspiração, por favor, Bud. O Buba mais homem igual gordo. Não. Este. Como é que eu posso dizer? É Formoso, ou Formosa, né? Porque é um homem muito mulher. Vamos lá, fonte de inspiração. Começando no momento que você atinge o quinto nível. Você atinge o quinto nível. Você recupera todas as utilizações gastas da sua inspiração de bardo quando você termina um descanso curto ou longo. Ele só reduz do descanso longo para o descanso curto da inspiração bardo. Sim, isso é muito bom. Ops, calma aí que o meu PDF foi Ele pro pega caralho. cedo, então não tem muito problema. Ok, voltou. No 6º nível, por favor, Bird, canção de proteção. Você adquire a habilidade de usar notas musicais ou palavras de poder. Essa frase, palavra de poder, sempre vem com... adoro falar isso. Para interromper efeito de influência mental. Com uma ação, você pode começar uma atuação que dura até o fim do seu próximo turno. Durante esse tempo, você e qualquer criatura amigável até 9 metros de você terá vantagem em testes de resistência para não ser amedrontado ou enfeitiçado. Uma criatura deve ser capaz de ouvir você para receber esses benefícios. A atuação termina prematuramente se for incapacitado ou silenciado ou se você terminá-la voluntariamente. Não requer ação para terminá-la involuntariamente. Sabe o que isso me dá vontade de fazer? Só para poder cuspir nessa parada de pode ouvi-lo? Sim. Um bardo mímico. É interessante. No caso, teria que vê-lo, né? Mas sim, teria que vê-lo. É outra regra, outra parada, outra mas regra. Seria muito interessante um bardo mímico, sabe? Ele chega, ele faz tipo, eu quero conjurar escudo, sei lá, sabe? Aí ele faz tipo um mimetismo de um escudo e coisa do tipo. Sim, isso é interessante. Principalmente um presencial. Fica a ideia pra vocês aí que podem fazer presencial. Sim. O bardo, ele tem uma coisa muito interessante que ele prega num sentido do D&D que não é tão usado, não é tão explorado, que é a audição. Sim. A visão é o sentido mais importante de D&D. Você vai depender de visão para a maioria das coisas que você fizer. Porém, o bardo, ele vai pegar numa coisa que não é tão fácil de afetar, que é a audição. Se o cara é surdo, ele não vai poder te ouvir. Se você tiver mudo, você não vai poder passar inspiração para ele, você não vai poder conjurar, etc e tal. Sim, então, o bardo, justamente por ele afetar a audição, ele ser parte desse sentido do D&D que é importante, ele tem um diferencial. Na regra tá escrito lá que a maioria das coisas dele dependem de audição. Obviamente, se você for criativo como a Bird, e se você quiser combinar com o seu mestre falando, eu quero fazer um bardo mímico que ao invés disso depende de visão ao invés de audição. De certa forma, você vai ter uma debilitação no seu bardo, porque nem sempre no calor de uma batalha, por exemplo, vão poder prestar atenção em você ou vão ter visão de você. Por exemplo, uma criatura de costas não vai ter visão de você. Se você tiver além de uma tal cobertura, você não vai ter linha de visão para uma criatura. Entendeu? Tem aquela parada. Toda ideia ou mudança, obviamente, vem com suas coisas. E também que deixa em aberto interpretações e tudo mais, deixa o RPG mais interessante. Sim. Especialmente Bardo. Bardo é uma classe que você pode brincar bastante com o conceito do que ele faz. Entendeu? Correto. Por ele ser um artista, naturalmente um artista, e existem diferentes formas de você expressar arte ou coisas do tipo. Você pode brincar com essa fórmula de uma forma muito divertida. Sim. Bom, prosseguindo, o nível 7 é um nível morto, mas nesse nível o bardo aprende uma magia e também aprende a conjurar em 4º nível de magia. Nível 8 é incremento no valor de habilidade. Nível 9, aprimoramento da canção do descanso, que deixa de ser um D6 e passa a ser um D8. Exato. Nível 10, ele é inspiração de bardo. Passa de ser um D8 para um D10. Ele ganha mais 2 perícias para expertise. E ele também ganha segredos mágicos. Por favor, Bird. Ele pode te contar um segredinho mágico. Ele pode Porque contar no 10º nível, na mesa dele. Você usurpou o conhecimento mágico de um vasto espectro de disciplinas. Escolha 2 magias de qualquer classe, incluindo bardo. A magia que você escolher deve ser de um nível... Desculpa, soluço.
deve ser de um nível que você possa conjurar como como mostrado na tabela de bardo. Ou um truque. As magias escolhidas contam como magias de bardo para você e já estão incluídas no número da coluna de magias conhecidas da tabela do bardo. Traduzindo, você já conta como, né, chega e Sim. coloca lá. Você automaticamente aprende, você não... Né? Sim. Magias adicionais, isso. Se não fosse pelos segredos mágicos, o bardo teria, se eu não me engano, 22 menos 6, ele teria 16 magias. Mas ele tem 22 justamente porque um conjurador completo, ele tem 22 espaços de magia no nível 20. Exato. Então, pra completar esse 22, uma coisa que é única também do bardo, o bardo pode aprender magias de qualquer classe diferente de outras classes, que só podem aprender magia da própria classe e também ganham alguns pingados aqui e ali, dependendo do arquétipo. O bardo pode aprender de qualquer coisa. Em compensação, o bardo não tem magia de arquétipo. Eu quero terminar de ler porque falta uma frase. Você aprende duas magias adicionais de qualquer classe, obviamente, no nível 14 e depois no nível 18. Então você aprende um total de 6 magias, né, de qualquer classe, se você for bardo. Correto. Isso inclui truques. Sim, isso inclui truques, isso é verdade. Então se você quiser pegar o melhor truque do jogo, que é a Rajada Mística, pro seu bardo, você pode. Mas só a partir do nível 10. Eu não gosto da tradução do Rajada Mística. Sim, Eldritch Blast, sim. Porque é dito no próprio coisa que você... Não é rajada, você não joga, você cria uma explosão no local. Sim. Continua. Cadê? Eu esqueci também, no nível 6 você ganha uma característica de arquétipo. Nível 11 é um nível morto. Porém, melhor truque é reparar, você não joga D&D direito. Mending é um bom truque, mas... É um ótimo truque, mas longe de ser o melhor. Ele tá muito longe de ser o melhor. Ok. Nível 11, o bardo aprende... É nível morto, né? Mas o bardo aprende uma magia. E ele aprende a conjurar em 6º nível. Então ele agora conhece 15 magias e pode conjurar em 6º nível. Nível 12, incremento no valor de habilidade. Cadê? Nível 13, canção do descanso, reparar na sua beleza. Eita! Caralho! Eita. Essa foi boa. Essa foi muito caralho! Boa. Deslizou igual manteiga, que isso? Não? Caralho! Porra! Me senti até o que mais lindo do que eu já sou. Muito obrigado pelo seu elogio, mas você não consegue me elogiar mais do que eu já me elogio. Bom, seu elogio é muito bom, só não é tão bom quanto eu me elogio, sente. É tipo, é muito bom conhecer você, mas é melhor ainda conhecer a mim. The narcisista moment. Bom, nível 11 já foi, nível 12 incremento no valor de habilidade, nível 13, canção do descanso, deixa de ser um D8 e passa a ser um D10. Nível 14, mais arquétipo. Nível 14? Sim. Ué, eu pulei alguma coisa? Nível 3, nível 6, 14? Você tá bem? Só são 3? São só 3, caralho, eu achei que era mais. É 3, 6 e 14 o arquétipo do bardo, ok. Não, tem um 20. Não, pera, tem 14? Não, no 20 é inspiração superior. O 20 é inspiração superior, verdade. Okay. Não tava falando de você, que pena. Eu roubei o elogio. Bom. Mas todo mundo sabe que qualquer elogio feito pra nós, porque esse aqui é o nosso canal. Lindo. Continue, por favor. Bom. Cadê? Nível 13, calção do descanso. Nível 14, colégio de bardo. E também segredos mágicos, ganha mais 2. Nível 15, inspiração de bardo passa a ser um D12. E a partir daí não aumenta mais. Nível 16, incremento no valor de habilidade. Nível 17, canção do descanso, agora é um D12. Nível 18, últimos segredos mágicos. Nível 19, incremento no valor de habilidade. E por fim, nível 20, inspiração superior. Por favor, Bird. Com certeza. No 20º nível, quando você rolar iniciativa e não tiver nenhum uso restante de sua ação de bardo, você recupera 1
Uso. Que é uma bosta. Cara, que merda. Essas características. A Wizard estava sem Parece a do criatividade. monge, né? Parece a do monge, não parece? É a do monge. Você genérico. recupera O feiticeiro 4 também tem pontos. essa merda no nível 20. Cara, isso é muito bosta pra nível Isso é 20. muito ruim. Tem muito. Porra, as classes têm uma parada muito pica. Você chega nele. Eu chego no nível 20 é essa merda. Os 3 cavaleirinhos. Os 3 cavaleiros da Apocalipse precisam de um quarto. Provavelmente vai ser no bruxo. As 3 ovelhinhas negras, tipo assim, Cara, os 3 pateta, sabe? Sim. O que você ganha? Uso. Tomar no cu, cara. Uso pífio. Bom. Vamos agora para os colégios de bardo. Faltam 15 minutos para terminar, mas eu acho que a gente tem tempo de falar dos 2 colégios, que são Acho que dá pra falar pelo menos de um ou conhecimento dois. e bravura. São só 2. Só 2? Dá pra falar dos 2, sim. Lê, por favor, Bird, o primeiro parágrafo do Colégio do Conhecimento, por favor. Que é o arquétipo padrão do bardo. Bardos do Colégio do Conhecimento conhecem algo sobre a maioria das coisas. Basicamente, eles sabem conhecimentos gerais. É isso. Coletando pedaços de conhecimento de fontes tão diversas quanto tomos eruditos ou contos de camponeses. Quer seja cantando baladas populares em tavernas, quer seja elaborando composições para cortes reais. Esses bardos usam seus dons para manter a audiência enfeitiçada. Quando os aplausos acabam, os membros da audiência vão estar se questionando se tudo o que eles creem é verdade. Desde sua crença no sacerdócio do templo local até a sua lealdade ao rei. Bom, no terceiro nível, ele ganha 2 características. Proficiências adicionais e palavras de interrupção. A proficiência adicional, bem autoexplicativa, ele ganha mais 3 perícias à sua escolha. Exato, proficiência mais 3 perícias. É isso, period. Acabou. E muito bom. Quanto mais perícias você tiver, melhor. Sim, e o bardo é especialista em ter perícia. E também tem o palavras de interrupção no nível 3. Por favor, Bird. Você aprende como usar sua perspicácia para distrair, confundir e, de outras formas, atrapalhar a confiança e competência de outros. Quando uma criatura que você ver a até 18 metros de você realiza uma jogada de ataque, um teste de habilidade ou uma jogada de dano, você pode usar sua reação para gastar um uso de inspiração bárdica, né? Rolando o dado de inspiração bárdica. Isso poderia ser escrito de uma forma muito melhor. E subtraindo o número rolado. Caralho, essa sequência de frase. Sim. Esse é o manual de instrução de shampoo. Você escolhe usar essa característica depois da criatura fazer a rolagem, mas antes do mestre determinar se a jogada de ataque ou testes de habilidade foi bem ou mal sucedido. Ou antes da criatura causar o tal dano. A criatura será imune se não puder ouvir ou se não puder ser enfeitiçada. Boa sorte usar isso contra um elfo. Vai ser mais difícil do que o normal. Basicamente, se você, ao invés de você usar a sua inspiração básica, quem não entende fica confuso pra caralho. Por isso que a gente tá aqui pra explicar. Sim. Basicamente, quando você usa a sua inspiração básica, normalmente você usa pra aprimorar o teste de um aliado. Palavra de interrupção, você tá usando a sua inspiração bárdica para deteriorar o resultado de um inimigo. Exato. Ou de um aliado também, se você é maluco. Ou a campanha PVP. Ou se vocês estão trolando. Ou se você tá trolando, exatamente. Cara, isso parece algo que o Luan faria com o Edson. Sim, ele faria. Ao invés de o Yume faria isso com o Yume, se ele fosse bardo, ele faria isso contra o Tadriel. Ao invés de contra-mágica, palavras de interrupção. Tem uma parada que eles não sabem. Que esses dois, eles têm uma parada que toda vez que ambos têm contra-mágica, eles ficam aleatoriamente se dando contra-mágica um no outro. Porque eles são doentes da cabeça. Bom. É muito bom. No 6º nível, segredos mágicos adicionais, que basicamente você só ganha 2 magias de segredos mágicos a mais, então passa a ser de 22 para 24 magias para o bardo. Se você tem essa característica. Você tem conhecimento. Você tem conhecimento, basicamente, sim.
Curiosamente, você pega os segredos mágicos adicionais antes de você pegar os segredos mágicos em si. Isso é estranho. O Why Not, né? D&D não faz isso normalmente, mas por que não? E no 10º... Isso volta para aquilo que eu falei. Se você vai falar fazer alguma coisa diferente, essa coisa tem que se destacar. Isso é um bom exemplo. Sim. Por fim, perícia inigualável. Por favor, taverneiro, no nível 14. 14º nível. Quando você fizer um teste de habilidade, você pode gastar um uso da sua inspiração bárdica. Role o dado de inspiração bárdica e adicione o número rolado ao seu teste de habilidade. Você pode escolher fazer isso depois de rolar o dado do teste de habilidade, mas antes do mestre dizer se foi bem ou mal sucedido. Vai perceber que todas essas paradas que envolvem inspiração bárdica tem que ser sempre antes do mestre dar o veredito. Sim, tem que ser. Porque senão, o que acontece? Mestre, quero fazer um teste de furtividade. Vamos dizer que o ladino vai fazer um teste de furtividade e ele tem inspiração básica. Realisticamente, ele não precisa, que é um ladino. Mas, vamos dizer que o ladino falha o teste de furtividade, um ladino nível baixo. Ah, você rolou baixo e você falhou. Ah, posso usar o negócio e ter sucesso? Pode. Não tem graça. Destrói a dicotomia de sucesso e falha. Completamente destitui a necessidade de você se dar ao risco. Então você tem que decidir se você vai gastar ou não antes. Por quê? Você não sabe se você está gastando à toa. Você vai gastar à toa ou você vai guardar para o futuro? E se você não gastar, você está tendo sucesso ou você está tendo falha? Exato. O jogo vai te fazer pensar nisso. Porque é um jogo de escolhas e decisões e, acima de tudo, é um jogo de sorte. Porque você está rolando dados que vão decidir o futuro das suas ações. Outra coisa, vai a dica pra quem tá jogando. Analisa o adversário. E não no sentido roleplay da RPG sempre baseado em números. Matemática pura. Especialmente D&D, que é combate. Analisa o que dá certo, o que dá errado, o que passa e o que não passa durante um combate ou durante um inimigo específico que o seu mestre está usando. Então você... Como é que se diz? Você faz isso, né? E você decide mentalmente, grava os números, vai te ajudar a decidir quando você vai usar esse tipo de coisa. Sempre analise. O mestre vai estar te analisando. Analise o mestre de volta. Sim. Isso de dizer antes do mestre decidir é foda online. Se o áudio falha, o mestre, mano, eu não vi você dizendo que ia usar. Aí se o mestre vai colaborar ou não com o jogador, vai do caráter do mestre. Exatamente. Por exemplo, eu confio nos meus jogadores, eu vou dar o benefício da dúvida. Da mesma forma que uma vez o Ladino rodou o teste de furtividade e deu 17. Ele ficou todo pimposo achando que estava furtivo, alerta de spoiler. Ele não estava e foi espancado pelo guardinha. Okay. 17 é um número tão merda pra furtividade. Sim. Especialmente Ladino com expertise pra esse tipo de coisa, cara. É um número muito merda. Eu devo dizer, não é um número ruim, não. Se o guarda tem 17 em percepção passiva, parabéns pro guarda. Puta que pariu. Porra, vai tomar no cu. O guarda tem pelo menos mais 4 em sabedoria. Porque o guarda geralmente tem nível de desafio baixo. Mas vamos lá. Fala um pouquinho, né, sobre a perícia inigualável. A princípio, ela parece uma característica meh quando você vai ler. Parece pouca coisa. Mas o que ela difere da inspiração de bardo normal? A inspiração de bardo você tem que dar pra outra pessoa que não seja você mesmo. Exato. A perícia inigualável permite que você use a inspiração de bardo em si mesmo. Isso é só no nível 14? Sim. Só no nível 14. Mas é um game changer. Mas é um game changer. E o bardo, ele é um personagem, ele é uma classe de suporte. Ele é a classe suporte do jogo. Ele tem magias, a maioria das magias do bardo são focadas em controle de grupo ou causar alguma espécie de efeito em área, ou pra suporte ou pra cura. Sim. E também tem a inspiração de bardo que é feita pra você buffar os seus aliados. O druida e alguns arquétipos do clérigo são, tipo, sedimentados melhores suporte pra você ter. Sim. Guarda bufado para jogadores combados. Eu era o único que tava combado. Vou te falar. Ele tava muito feliz pro número baixo. Especialmente se o mestre tava... Exatamente, tava feliz demais pra um número baixo. Bufando
pra jogador combado. Tava feliz demais pra um número muito meme. Exatamente. Especialmente pra um ladino combado. Bom, esse é o Colégio do Conhecimento. Vamos então para o Colégio da Bravura. Leia, por favor, Taverneira, o primeiro parágrafo do Colégio da Ei, Bravura. Cebolinha! Ó, Parágrafo. os bardos do Colégio da Bravura são Escaldos. Eu Escaldos. sei. Isso tá certo. Escaldos destemidos. O que é escaldo? Pera aí. Eu vou ver na tradução original, como é que eu tô curioso. Escaldo. Eu tô até curioso, eu vou abrir a tradução original, né? A tradução original. Escaldo, aqui, ó. Tem uma coisa no Wikipedia aqui. Os escaldos do nórdico antigo Skald, poeta, cantor, eram poetas ou jograis escandinavos que compunham e declamavam a poesia escandinava. É um bardo escandinavo. É isso. Beleza, é um bardo justo. nórdico. No caso aí, o termo ele é usado pra generalizar, né? Qualquer um que se encaixe na descrição do que fazia um escaldo. Sim. Mas é basicamente um bardo nórdico, um escaldo. Ele realmente estava feliz narrando como o ladino tinha sido espancado, coitado. Vamos lá. Destemidos de quem os contos mantêm viva a memória dos grandes heróis do passado. Dessa forma, inspirando uma nova geração de heróis. Esses bardos se reúnem em salões de hidromel ou ao redor de fogueiras para cantar os feitos grandiosos. É basicamente como se fosse uma versão corajosa do Yesker ou Dandelion. Tanto do passado quanto do presente. Eles viajam pelos lugares para testemunhar grandes eventos em primeira mão, para garantir que a memória desses eventos não se perca nesse mundo. Com suas canções, eles inspiram outros a alcançar o mesmo patamar de realizações dos antigos heróis. Bonito. Bonito, sim. Basicamente, a gente viu já a classe, o arquétipo, aliás, padrão do bardo, que é o bardo que já tem conhecimento ter mais ainda. Exato. E agora a gente tá vendo o bardo se ele pudesse dar uma ligar um pouco na vertente marcial. Na cabeça de alguém. Se ele pudesse dar uma violinada na cabeça de alguém, exatamente. E a gente vai ver agora o Colégio da Bravura exatamente isso. No terceiro nível, proficiência adicional. Eu botei adicionais porque são várias proficiências, mas vocês entenderam. O bardo ganha proficiência com armaduras médias, escudos e armas marciais. Então, ele pode fazer basicamente o que um patrulheiro faz, porque o patrulheiro não tem proficiência com armaduras pesadas. Ele pode fazer basicamente o que um patrulheiro faz no quesito marcial. E a gente vai ver mais pra frente que ele vai ter também ataque extra. Mas também tem outra característica de terceiro nível que ele pega, que é inspiração em combate. Por favor, Taverneiro. Você aprende a inspirar os outros em batalha. Uma criatura que possuir um dado de inspiração bárdica seu pode rolar esse dado e adicionar o número rolado a uma jogada de dano que ele tenha acabado de fazer. Alternativamente, quando uma jogada de ataque for realizada contra essa criatura, ela pode usar sua reação para rolar a inspiração bárdica e adicionar o número rolado à sua classe de armadura contra esse ataque. Depois da rolagem ser feita, mas antes de saber se errou ou acertou. Isso é tipo escudo arcano, só que muito melhor. Isso é tipo escudo arcano, só que você rola um D6 e tem uma chance de ser melhor ou pior. Porque escudo arcano é um 5 fixo. No nível 15, isso pode ser mais 12. É isso que eu ia falar. Isso pode ser mais 12. Mais 12 de CA. Isso é coisa pra caralho. Burn Butcher Bunny. Eu tô nessa coisa. Eu quero realmente que a série do Witcher agora. Porra, porque ela tá uma bosta. Mano. Eu queria que ela fosse boa. Eu assisti a primeira temporada feliz. Tô triste. Continue. Coitado do Henry Cavill. Ainda bem que ele vai fazer Warhammer. Ele saiu justamente... cara... A gente fez um podcast sobre essa parada, tá lá no nosso canal no YouTube, falando do problema de adaptações do que tem tido recentemente. Sim. Que não parece que tem parado recentemente. Na verdade, tem dado uma melhorada porque, né? O Superman que saiu recentemente tá maneiro, tá todo mundo gostando. Exato. Em parte por causa da Lois Lane, mas vocês entenderam. A história também é boa, é divertidinho. A história é boa também. Eu assisti o primeiro episódio. E também a Latina Tomboy ajuda. Exato, mas vamos lá. Tomboy rabuda. Vamos lá. Também. Se você tá em dúvida de assistir o novo coisa do Superman, assista. É bom pra caralho. É bem escrito, é divertido. É feito com amor.
Diferente de Velma. Bom, Exato. no 6º nível o bardo ganha ataque extra, desculpa por isso. E se Então, fazer assim, quando ele faz eu ação vou de assistir essa ataque, porra. ele ataca 2 vezes. Então, gente, na humildade assim mesmo, a gente tem que assistir Ah. essa porra e fazer um podcast sobre o mês que vem. Sobre a nova Tá, série eu do vou Superman. assistir alguns episódios. Se eu acabar gostando, eu vou assistir tudo. Beleza, continue. Então, ataque extra, o bardo a partir do 6º nível ataca 2 vezes ao invés de só uma. E por fim, magia de batalha no 14º nível. Você dominou a arte de tecer conjuração e usar armas em um ato harmonioso. Quando você usar a sua ação para conjurar uma magia de bardo, você pode realizar um ataque com arma com uma ação bônus. Por que isso é importante? Especialmente com o bardo. Essa subclasse, você lê, a princípio ela parece ser fraca, mas ela não é. Por quê? Ela é a única subclasse no jogo que saiu no começo, porque depois veio o Blade Singer com Tasha, Muito que boa junta também. conjuração completa com capacidade completa de um marcial. Para ser uma classe marcial, você precisa ter ataque extra. Sim. E você precisa ter proficiência com armas marciais. A partir disso, você tem um D8 e você tem armadura média, você ataca como você quiser. E tendo acesso às magias de bardo, que são várias magias e perícias, e magia de batalha, que você pode conjurar e fazer ataque com arma com uma ação bônus, você não pode fazer vice-versa, infelizmente, mas eu deixaria, porque seria maneiro pra caramba, você tem uma gama vasta do que você pode fazer no campo de batalha. Porque você pode atacar com a sua arma, você pode conjurar magia, você pode conjurar magia pra você fazer, pra você controlar o grupo, você pode conjurar magias para amortecer um alvo pra você, já causar dano pra você só chegar com ação bônus e você esfaquear ele com a sua rapieira. Ou você pode atacar e usar a sua inspiração bárdica pra aumentar o dano de outra pessoa. Então, quer dizer que o Bart seria um Halfcaster mais pica? Não tem como ele ser um Halfcaster mais pica, porque ele não é Halfcaster. Ele é Fullcaster. Exatamente. Então, tipo, e tem essa parada. Eu gosto de. Eu gosto de bardos. No sentido. Eles são muito úteis e tudo mais. E eu não vou dizer. Bardos são muito bons. Muito, muito, muito. Muito bom. Sim. Mas tem certas coisas que bardos não fazem que Halfcasters, especialmente a Porto Paladino, a gente vai chegar nele. Na próxima aula. A próxima aula, literalmente, a gente vai começar a falar. Sim. Que é ridícula. Paladino, especialmente em 2014, é um bagulho muito ridículo. Sim. Halfcaster pra mim é o sweet spot. Porque ele pode fazer quase tudo que um marcial pode fazer. E ele ainda faz metade do que um caster pode fazer. Sim. Especialmente com o dado de vida, né, de você botar um paladino, dado de vida que um paladino tem. E a proficiência de armaduras e tudo mais, porque é muito bom. Mas tem uma subclasse que deixa ele com proficiência em armaduras e ataque extra nível 6. Essa é a parada. Vamos lá, é uma troca, correto? O bardo, ele vai ter características de marcial que tornam ele marcial no Colégio da Bravura, mas ele não vai ter tudo que um marcial naturalmente tem. Exato. Por exemplo, você pega um guerreiro, o guerreiro, ele... Rapidinho. O guerreiro, ele vai ter vários ataques. O guerreiro, ele vai ter surto de ação. Ele vai ter second wind. O monge, ele vai ter artes marciais. Ele vai ter ki, ele pode usar passo do vento, rajada de golpes. O patrulheiro, ele vai ter o inimigo favorito. Coisas que complementam a marcialidade dele. O bardo vai ter só o básico pra ser marcial, mais a conjuração completa. Especialmente com outros Halfcasters e tudo mais. Especialmente com o Paladino, que pra mim é o melhor Halfcaster que existe nesse jogo do livro original. É o melhor. Ele perdeu seu trono pro Artífice, porque o Artífice é ridículo. Como é que se diz? A maior diferença tá em armaduras médias. Armadura pesada no jogo base faz muita diferença. Dentro de um combate no coisa. Pra você ser um marcial, a armadura pesada faz muita diferença. Você bota isso junto com a capacidade de ter mais dados de vida. Uma classe que vai focar em constituição mais do que o bardo, né? O bardo em si, ele não vai focar tanto em constituição, mesmo que você queira fazer outra coisa. Tem muitas coisas mais importantes pra ele nesse momento, sabe? Com esse dado de vida superior, mais a possibilidade de você usar mais tipos de armas, uma armadura melhor, ele não vai ser um Halfcaster mais pica. Porém, entretanto, todavia, ele é uma escolha muito viável e nunca, em nenhum momento, vai ser uma escolha pior do que um Halfcaster marcial.
Muito pelo contrário, ele vai ser uma escolha tão boa quanto. Por motivos diferentes, óbvio, mas cada um é bom no seu mérito, né, nessa questão. Sim. Bom, esse é o bardo e essas são as classes de especialistas. Olha só. É, A gente olha só. conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer. Que O bonitinho. bardo tem menos arquétipo, né? Se tivesse mais um, fudeu. Não ia dar. Eu falo, pô, ele devia ter se lançado com pelo menos mais um. Sacanagem. É. Ele devia. Algumas classes aqui, tipo, sabe, faltou um arquétipo. Bom. Opção de escolha. Sim. A partir da próxima aula, já que a gente terminou as classes marciais e as classes especialistas, nós vamos para os sacerdotes. Isso é paladino, clérigo e druida. Exato. A gente vai começar com o paladino, que é Halfcaster, e ele é mais fácil de falar. Vamos partir pro clérigo depois, que é o principal curandeiro do jogo. E devo dizer o que é a culminação de você seguir uma divindade jogando D&D. E por fim a gente vai pro druida, que também é um conjurador completo. Só que ele é um pouco mais complicado. É mais complexo. Exatamente, por causa da forma selvagem. Exatamente. E depois que a gente terminar com os sacerdotes, a gente vai pros arcanistas, né? Que aí são... Como é que se diz? É bem mais complexo de se lidar. Sim. Mas antes de ir pros arcanistas, eu quero fazer uma proposição aqui ao vivo. Antes de passar diretamente para os arcanistas em si. Diga. Né? Que os arcanistas são realmente aqueles que usam magia pesadamente. Você quer ter uma in-between, né, uma aula in-between para falar de magias em si e depois voltar para conjuração? Pode ser, a gente pode ensinar sobre conjuração numa aula futura e depois a gente fala realmente dos conjuradores das 3 classes. Foco na conjuração nos arcanistas, que são o mago, o bruxo e o feiticeiro. Porque, diferente dos sacerdotes ainda, como é que se diz? Tem 2 conjuradores completos. O foco que os arcanistas, que são mago, bruxo e feiticeiro, têm em magia é outro nível. Sim, eles geralmente só têm magia. Exatamente, eles são muito mais complexos de se lidar nesse quesito. Então, eu acho justo a gente fazer a aula completa de conjuração e de como realmente funciona para entender melhor, né? E também dá liberdade da gente falar um pouquinho de algumas magias e tudo mais para falar dos arcanistas quando chegar ao detalhe. Que a gente gosta de fazer essa parada de falar combos e coisas desse tipo, né? Para jogadores mais avançados ou que querem ter um pouquinho mais de conhecimento ou novas ideias, né? Fica interessante a gente já ter essa aula feita também pro pessoal que não conhece bem o jogo entender junto com eles. Sim, sim. Bom, é isso por hoje. Essa foi a aula de hoje. Taverneiro, você gostaria de dar as despedidas? Ah, não tô bem pra isso não, desculpa. Ok. Bom, é isso por hoje então, gente. Muito obrigado a todos que vocês estiveram conosco hoje na aula. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, os comandos estão na tela, então não preciso digitar, né? Exclamação Bird e exclamação Sente em nossas redes sociais. Tudo que nós postamos lá é relevante aqui à taverna, artes, às vezes eu posto merda, atualizações, às vezes a gente posta merda. Olha só, eu vou falar o que tem no meu Twitter, pode ser? Coisa relevante pro canal, foto de gatinho, e vira e mexe você vai me ver, tipo assim, The Budget TV curtiu, putaria. Aí, acabou. É basicamente isso, uma descrição apta. Eu não uso muito o Twitter, tanto quanto ela, eu tenho uma vida. Desculpa. Inveja. Desculpa, eu tenho inveja disso. Eu tenho inveja. Bom, exclamação YouTube, onde está esse VOD e muitos outros. Todas as outras aulas também estão lá no YouTube. Então vocês podem ir lá pra ver. Exclamação Patreon, porque nós somos, né? Nós somos não somente professores de RPG, como também nós somos criadores de conteúdo. E tudo que a gente cria está lá. Mapas, tokens, homebrew, focado em D&D, que é o que a gente está ensinando agora, mas também para o que a sua imaginação for, qualquer sistema está lá. Exclamação Discord, se você quiser se juntar a essa belíssima comunidade. Ontem, durante a stream, teve mesa de RPG do Guilherme. Tem mesa procurando jogador. Tem mesa rodando. Tem jogador procurando mesa. Tem jogador procurando mesa. Tem mestre procurando mesa. Tem mestre procurando jogador. Tem jogador procurando jogador. Tem de tudo lá, uma putaria do caralho. Tem putaria, verdade. E se você quiser também começar a sua mesa,
Todos os livros que a gente usa de D&D aqui estão lá. Tudo Sim, que... a gente faz comissão, sim. Sim, comissões estão abertas. Tudo que a gente usa de D&D tá lá, de vários sistemas também. Tem apoio para você começar a sua mesa lá. E também tem apoio com vários sistemas e livros variados. A gente também aceita sugestões. Então, se você achar algum livro novo ou falar esse sistema aqui merece estar lá, fala com a gente vai buscar. Então, gente, isso. Muito obrigado a todos que estiveram conosco hoje. Muito obrigado, Taverneira, por essa aula maravilhosa. Vemos vocês amanhã com Resident Evil último episódio. Parte 5. Foi mais curto do que eu imaginei que seria. Era pra ser 4, mas aí eu comecei a ficar muito perdida no final e eu não consegui terminar no último episódio que teve. Bom, então amanhã a partir das 18 horas Resident Evil Remastered, o final. Tchau, gente. Tchau.